Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, verso 21 e 22. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero você encontrar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, verso 21 e 22, está escrito assim: Mas chamou ao menino e acabou dizendo: Foi-se a glória de Israel. E isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido que haviam falecido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém, queridos? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão do irmão mais perfumado do seu lado. Se ele estiver usando o perfume do Avon, perdoa ele, né, irmão? Nem tudo é perfeito. Glória a Deus. Querido, o som estava melhor daquele jeito. Abre mais um pouquinho aqui, deixa ele mais vivo para mim. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão aí com carinho e aperte até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, irmãos. Aleluia. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai das luzes, eu te glorifico, eu te exalto por esta manhã linda e abençoada. Eu tenho certeza que em todos os pavilhões onde os seus filhos estão, a sua glória é uma realidade. Tenho certeza que esta não será uma manhã comum, será uma manhã de revelação, será uma manhã de poder, será uma manhã de conserto. E eu quero render a Ti os talentos que o Senhor tem me dado. Senhor, embora eu esteja feliz em conhecer irmãos e rever amigos, esta não foi a intenção primária do meu coração. Senhor, eu não vim aqui apenas para ser um pregador do Evangelho, daqueles que anunciam boas novas. Eu quero nesta manhã ser usado na unção profética. Quero denunciar os pecados, quero anunciar à sua igreja um novo tempo. Eu sei que Satanás já está furioso, mas eu não tenho tempo a perder com ele. Por isso eu digo assim: ao redor deste grande pavilhão onde o seu povo está reunido, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado agora, eu dou a estes demônios 5 segundos para se mudarem de Belo Horizonte, senão serão queimados pelo poder da sua glória, que vai trepidar sobre este lugar. Senhor Deus, eu ainda te faço um pedido de cunho espiritual. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregador da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre o Minas Centro agora, e envia do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero aqui anjos da categoria dos serafins. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Portanto, eu quero anjos de fogo aqui neste lugar. Eles se esparramem pelos pavilhões, e eu quero 2 aqui nesta tribuna, uma à minha esquerda, outro à minha direita. Que eles comecem a esparramar brasas de fogo tirado do seu altar. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele. O Senhor não precisa de mim para curar ninguém. O Senhor não depende de mim para batizar com o Espírito Santo. Tu és onipotente, Pai. Mostra a sua onipotência. Sacode o coração desses crentes dentro do peito. Derrama a sua glória. Erais turicandorova surindaramagaharagadesheri amagai. Eu te glorifico, Senhor. Fica conosco agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento. O sonoplasta mexeu no som de novo. Eu grito, ele vai lá e mexe no botãozinho. Deixa do jeito que estava para mim. Então abre um pouquinho o médio para mim de novo. Glória a Deus. Aleluia. Mais um pouquinho. Glória a Deus.
Eu estou pregando desde 5 de janeiro, todos os dias. A minha enxada é a minha garganta, ok? Eu não tenho uma voz bonita igual a do pastor Jerônimo, né? Mas um dia Jesus vai me abençoar, sim. Queridos e amados irmãos, eu estou aqui com meu coração em frangalhos e a minha alma está muito temente a Deus. Eu não consegui dormir essa noite, esta madrugada. Passei a madrugada toda acordado em São Paulo, dado ao frio, dado a uma incontingência no meu organismo, devido às muitas labutas na obra do Senhor. Acho que dá para perceber as olheiras no rosto. Isso aqui é fruto de um trabalho incansável e árduo na presença do Pai. Eu tenho 31 anos de idade e ministro desde os 14 anos. São 17 anos ministrando a palavra de Deus. O ano passado pregamos em pelo menos 330 reuniões, cultos, em 16 países do mundo e o Brasil todo. Começamos dia 5 de janeiro e não paramos até agora. E a nossa agenda vai até quando Jesus quiser. E todas as vezes que eu venho para um lugar para pregar, faço isso com seriedade, porque eu acredito que vidas precisam ser mudadas. E eu tenho certeza que numa reunião de líderes, o assunto é muito mais sério do que pode ser pensado. Eu não sei se você vai gostar de ouvir a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, mas também não estou me importando com isso. Eu vim aqui para falar coisas para a sua vida. Espero que os pastores que estejam na minha retaguarda não fiquem encabulados com a minha pouca idade. Não olhe para a embalagem, aqui dentro tem um homem de Deus, ok? Ouça a mensagem de Deus, coma tudo que o Senhor mandar. E se alguém não gosta de ouvir verdades, nem barulho, dá tempo de ir para casa ainda, assistir um pedacinho do programinha da Xuxa, porque se ficar aqui comigo, verá o programa do Senhor dos Exércitos se manifestar sobre a sua existência. Aleluia, glória a Deus. Queridos, enquanto nesta madrugada eu me revirava de um lado para o outro da cama, o Senhor me trazia este texto à memória. Já preguei algumas vezes dentro deste texto. O livro de Samuel é para mim um dos livros mais poderosos da Bíblia Sagrada. É um livro contundente, um livro sério, é um livro profético de fato. Não é um livro de oba-oba, nem de grita-grita. Não é um livro apenas para quem gosta de massagens no seu ego, para quem gosta de palavras de motivação. É um livro para quem quer levar uma vida séria diante de Deus. E quando o Senhor soprou no meu ouvido o capítulo 4, aí me desandou todo o organismo, porque é uma palavra séria, é uma palavra que vai arrancar de dentro da sua alma questões que estão por ser resolvidas. Duas coisas vão acontecer depois dessa mensagem: ou você nunca mais vai querer me ouvir, ou você vai se levantar para interceder pelo meu ministério de uma vez por todas, porque o Senhor vai te levantar e vai te colocar na presença dele de pé. E tudo o que é profético na Bíblia Sagrada será realidade sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Quem concorda comigo, levante a mão para cima e dê um grito de glória a Deus. Para chegarmos no capítulo 4 do livro em apreço que lemos, eu sou obrigado a lhe narrar uma história que não é uma das histórias mais belas da Bíblia, mas talvez uma das mais tétricas histórias da Bíblia Sagrada. Uma história de um tempo onde a nação eleita pelo Senhor estava desvirtuada, estava simplesmente cega, tinham olhos e não viam, ouvidos e não ouviam. Era uma nação eleita que não era agradecida ao seu Deus, que cometiam de todos os pecados o pior, o pecado da ingratidão. Eu não estou falando dos cananeus, nem dos heveus, nem dos heteus, nem dos girgazeus. Estou falando dos hebreus. Estou falando da nação de Israel, deste povo que tinham pelo menos 3 grandes características na sua vida para serem o povo mais feliz da terra, mais pleno, mais convicto de realidade, e que no entanto eram pessoas que não davam vazão à sua vida espiritual. Ser um judeu não significava ser mais um eu da vida, significava ter 3 marcas de Deus na sua essência para serem felizes, plenos e alegres. Primeira marca que trazia nos judeus uma diferença entre os demais povos da terra: eles eram eleitos. Diga comigo, eleitos. Estamos em um ano de eleição e todos nós sabemos que só vamos exercer a nossa cidadania votando em pessoas que nos representem, em pessoas que falem a nossa língua, em pessoas em quem nós podemos confiar. Só damos voto em quem nós podemos confiar.
Quando a Bíblia diz que Israel era uma nação eleita, significa que Deus, ao olhar do céu para a terra, encontrou apenas na semente de Abraão uma nação em quem ele pudesse confiar, a quem ele pudesse regrar, a quem ele pudesse dizer assim: olha, eu preciso de vocês agora, aqui, nesse momento. E o Senhor depositou neles a sua confiança. O Senhor os elegeu, os colocou acima de todas as demais nações da terra, e o Senhor esperava pelo menos agradecimento. Já começando a parafrasear esta história, quando eu leio a minha Bíblia Sagrada no Velho Testamento, eu vejo o Senhor no Antigo Pacto falando com Israel, mas no Novo Testamento eu vejo o Senhor falando com o seu novo Israel. O novo Israel de Deus está representado em Belo Horizonte nesta manhã, através da sua vida e através da minha vida. Quando Deus olha do céu para a terra nesta manhã, Ele não enxerga você como mineiro, nem como terráqueo. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele te enxerga primeiro como celestiano, e segundo como o seu novo Israel. Quando Deus quer revelar um segredo a alguém nesta terra, Ele não vai no coração dos homens mais ricos ou importantes. Pelo contrário, Ele entra pelas casas do BNH onde você mora, sobe os morros desse bairro e vai no seu ouvido segredar a você os seus segredos, porque você foi eleito pelo Senhor. Eu estou diante de um povo que antigamente pertencia a um partido da sigla PPP, Partido dos Pecadores Perdidos. Ninguém aqui poderia ser eleito para nada, nem a sua família acreditava em você. Aliás, até você, quando olhava no espelho, tinha raiva de si mesmo. Acredite, o irmão que está do seu lado era tão feio antes de aceitar Jesus, que quando ele olhava no espelho não sabia se ele estava de frente ou de costa. Nem ele tinha coragem de votar nele. Aí um dia, caminhando por uma dessas encruzilhadas da existência da vida, não fomos nós que o encontramos, foi Ele quem nos encontrou. Ele olhou para a minha cara, olhou para a tua cara e foi com a nossa cara. O que eu acho lindo é isso aqui: quando Jesus vai com a cara de alguém, pode se levantar demônios do inferno, homens da terra, anjo no céu, e ninguém pode bloquear a unção da graça que vem sobre ele, porque você foi eleito pelo Senhor. Nós não precisamos de um fórum político para nos eleger, não precisamos de um grande partido, nem de milhares de votos. Fomos eleitos com apenas um voto, o voto do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem foi eleito por este voto, jogue a mão para cima e dê um grito de glória a Deus. Aleluia. Eu disse que eu sou igual Carralco, já estou esquentando. Não bastassem ser eleitos, eles tinham uma segunda marca. Além de serem eleitos, habitavam na terra que manava leite e mel. Diga comigo, leite e mel. Acotovele o seu irmão, diga: habitavam na terra que manava leite e mel. O que significa habitar na terra que mana leite e mel, pastor Marco? Significava habitar no lugar mais seguro do mundo. Há alguns anos atrás, os homens do nosso mundo, esses meros e réis mortais, achavam que o lugar mais seguro do mundo era aquela pequenina ilha de Manhattan, ali bem próximo a Nova York, onde estavam alojadas as torres do World Trade Center. Quantas vezes não passei por ali pregando a palavra do Senhor e fui levado por irmãos para conhecer o centro financeiro do planeta Terra. Não era difícil caminhar por aquelas ruas e ver os magnatas de Wall Street, os especuladores descendo das suas limusines, amparados por aqueles leões de chácara que chamam de guarda-costas. Não era difícil passar por ali e ver a CIA, a SWAT, ver o FBI e toda a Polícia Federal americana guardando aquele lugar. Os governantes americanos arrogantemente iam para a TV e diziam: nós não temos medo de um ataque atômico, temos mísseis capazes de bloquear qualquer ataque atômico no mundo. E eles, com a sua arrogância e prepotência, estavam preparados para bombas atômicas, mas não estavam preparados para corações fanáticos, não estavam preparados para homens com facas de pão na mão, que entraram dentro dos aviões e lançaram aqueles aviões contra as torres do World Trade Center e o Pentágono. Amados, eu estava pregando lá exatamente nesta época. Foi uma convulsão nos Estados Unidos. As pessoas iam para a rua orar. E enquanto eu via aquela cena, o Senhor dizia: filho, esses aviões não atingiram apenas as torres do World Trade Center, atingiram o ego de uma nação que perderam a visão da cruz, uma nação que perderam a visão da santidade, que perderam a visão da seriedade e da obra missionária. Foi isso que esses aviões atingiram. E eu me lembro que depois daquela data, o mundo está um caos.
uma expectação de terror e medo assola a raça humana. Eu cheguei da Alemanha tem menos de 30 dias e hoje até para se entrar na Europa temos dificuldade por causa dos ataques que ocorreram lá em Madrid. Não há mais segurança, os homens não têm mais onde reclinar a cabeça e dizer: aqui estamos seguros. A expectação do terror provocada pela Al-Qaeda, por Bin Laden, desestruturou a raça humana por completa. E no meio de tantos lugares onde os homens pensavam que estavam seguros, eu só conheço uma raça que pode bater no peito e dizer: eu estou seguro. Estou seguro porque habito na terra que mana leite e mel. E a terra que mana leite e mel tem nome. E se eu perguntasse aqui, tanta gente ia errar. Porque alguém poderia dizer: pastor, eu sei, a terra que mana leite e mel da minha vida é a Assembleia de Deus. E eu ia dizer: é claro que não. Também não é a igreja quadrangular. Também o lugar mais seguro do mundo não é a presbiteriana, a sorveteriana, a igreja Jesus Cristo foi ali e já volta. Não. O lugar mais seguro do mundo não é uma denominação. O lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus pode se levantar contra ele 11 mil demônios, 1000 cairá ao seu lado, 10.000 à sua direita, e ele não poderá ser atingido, porque quem está no centro da vontade de Deus tem a proteção divina do lado dele. Olhe para o irmão que está do seu lado e veja se ele está no centro da vontade de Deus. Eu conheço o crente que está no centro da vontade de Deus só de olhar para a cara dele, irmão. É verdade, o crente que está no centro da vontade de Deus transmite paz, transmite alegria. Não fica com o olho seco igual o olho de coruja, igual desse irmão que está aí do seu lado, não. Também não fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro sem adorar a Deus, não. Não fica parecendo uma estátua de museu numa reunião como essa. Quem está no centro da vontade tem que adorar. Aleluia. Toma no seu assento. Eu queria que o tecladista me acompanhasse, filho. Cadê o tecladista? Eu queria ver o rosto dele. Cadê ele? Aí você, quando o povo subir, olhe para mim, você sobe com o som. Quando o povo abaixar, você abaixa. Mas não me deixa sem te ouvir, tá bom? Senão não vai ganhar um beijinho também. E alguém me arrume um pouquinho de água, por favor. Não bastassem eles serem eleitos e habitarem na terra que manava leite e mel, não bastasse isso, eles tinham uma terceira marca. Olha para o irmão e diga: aperte o cinto, porque senão vamos decolar. Além de habitarem na terra que manava leite e mel e serem eleitos, eles serviam ao único Deus. Ah, você não entendeu nada. Vou dizer de novo. Eles serviam ao único Deus. Quando eu digo ao único, é porque o meu Deus não conhece concorrência. Ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu era. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem me impedirá? Enquanto as outras nações serviam a deuses de prata, de ouro, de pedra, enquanto as nações se curvavam diante de Astarote, Marduk, a pseudo-deusa assim da Mesopotâmia, há indícios que até Israel resolveu adorar o deus Anubis do Egito, que tinha cabeça de cachorro e corpo de homem. O que dizer dos filisteus que adoravam a Dagon, uma sereia maldita? Enquanto eles se curvavam diante de coisas materiais, Israel tinha um Deus de pura essência, essência de glória. Quando eu digo único, eu digo único com propriedade. Um dia desse eu vi 2 comerciais na televisão. Eu queria quebrar a TV, porque os indivíduos pegam coisas que só o meu Deus pode ter e colocam para produtos. Eu vi alguém chegar e levantar um dedo assim, dizendo assim: olha, essa aqui é a número 1. Já ouviu falar disso, né? A número 1. Amado, eu só conheço um número 1. É o meu Deus. Faça um com o seu dedo, diga: conhece o número 1. Aponta no nariz do seu irmão, diga: conhece o número 1. Diga para ele: não conhece? Fala para ele: então experimenta. Então dê um grito de glória a Deus aí. Enquanto as nações riam de Israel, porque diziam: onde está o seu Deus, Israel? Porque os deuses deles eram de prata, podiam ser tocados. Israel ficava todo acabrunhado, ficava envergonhado,
porque o Deus deles não podia ser tocado. Só que Israel esquecia de uma coisa: o Deus dos outros homens podia ser tocado por eles, mas não podia tocá-los. O Deus de Israel não podia ser tocado por eles, mas estava sempre tocando neles. Algumas pessoas, quando vêm no meio da nossa reunião, elas sempre me perguntam: pastor, por que o Deus de vocês é surdo? Um dia desse eu recebi um e-mail de um intelectualzinho aí, de uma igreja dessas abençoada. Ele leu um livro meu e mandou um recado para mim, dizendo assim: você e o seu livro são uma aberração. E eu mandei um e-mail para ele, todo educado a princípio, dizendo para ele: por que eu sou uma aberração? Aí ele escreveu coisas que, como eu sou da roça, tive que pegar um dicionário para ler. Era o deão de uma faculdade evangélica no Brasil. Ele disse assim que quando eu estou pregando ou mesmo escrevendo, as minhas palavras provocam uma reação psíquica, mexendo na psique do ser humano, provocando reações psicossomáticas do cérebro. E eu falei: que desgraça é essa, Jesus? Fui pegar o dicionário para ler. Descobri que o indivíduo falou que eu tenho poder de hipnose, que eu manipulo a massa. Aí eu mandei um e-mail para ele, bem educado, curtinho: o Senhor te repreenda, Satanás, para trás de mim. A questão é que essas pessoas não conhecem Deus como nós conhecemos. Meu Deus não é surdo. Quando eu grito aqui, eu toco nele. Eu treinei o meu espírito para isso. O meu espírito tem fome de Deus. E eu tenho certeza que o céu não é um lugar de silêncio. O céu é um lugar de alegria, lugar de festa. Crentes, um dia perguntaram para mim: pastor, quem não é pentecostal vai para o céu? Eu disse: vai. Ou então quer dizer, então pastor, para que adianta eu ficar pulando, o povo me chamando de louco, desequilibrado, se o outro que é lá geladão, que no culto dele acontece milagre, cai neve em cima da igreja dele? Pô, qual que é a diferença? Se nós vamos para o mesmo céu, pastor, então ele pelo menos não é humilhado. Eu falei: irmão, calma, nós vamos para o mesmo céu, só que a diferença é como nós vamos chegar lá. Até o indivíduo chegar lá e preparar o espírito dele, porque não acredita em anjo, não acredita em línguas, não acredita em fogo, acha que isso é coisa de crente maluco. Quando chegar lá, vai ficar escondido atrás das nuvens, porque vai olhar para o trono e vai ver um Deus que é um fogo consumidor. Vai ver anjos para tudo quanto é lado, e vai ver pessoas orando em línguas, hein? Agora essa raça que eu estou pregando aqui, quando chegar lá, nós já vamos estar em casa. Um culto como esse é só um ensaio para quem vai morar lá em cima. Então abre a sua boca para adorar. Aleluia. Glória a Deus. Pois bem, Israel tinha esse Deus que era verdadeiro. É como nós. Se você entrar numa igreja evangélica, você não vai ver o nosso Cristo crucificado ainda, porque ele não está mais na cruz. Quando você entra em uma outra igreja que tem a imagem de Cristo crucificado ainda, é por isso que lá há silêncio, melancolismo, as pessoas são depressivas e deprimidas. Ora, o Deus delas está na cruz até hoje, o nosso não está mais na cruz. Aí alguns dizem assim: ah, mas você nem conhece o seu Deus, vocês não têm a imagem dele. Conhecemos. Teve um cidadão na Bíblia que viu e deixou o retrato dele. É que ninguém tem coragem de pintar, porque eu acho que se começar a pintar é arrebatado. Mas um na Bíblia viu. Ele virou para trás para ver quem falava com ele, disse: eu vi. E os seus cabelos eram brancos como a lã branca. O seu corpo era coberto com um linho puro, um cinturão de ouro no peito. Os pés reluziam como latão que saíra da fornalha. Os seus olhos eram como chama de fogo, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Este é o nosso Deus. Glória a Deus. Diga para o seu irmão: esse é o meu Deus. Agora tome o seu assento. Adora o Senhor, adora o Senhor. Adora, adora.
Essa irmã de verde, os seus cabelos grisalhos, me ouve bem? Fique de pé, querida. Tem uma irmã do lado dela batizada com o Espírito Santo, que fala em línguas, tem? Então fique de pé também. Coloque a mão do lado esquerdo na cabeça dela, por favor. Não, na cabeça, filha. Isso, coloque a outra mão no coração dela. Filha minha, ouça a minha voz. Sabe as dores que tu anda sentindo muito forte na cabeça? As enxaquecas. Dia desse tu tiraste o óculos e disseste: será que são os óculos? Porque chegou a doer os olhos. São tão fortes as dores de cabeça que as suas orações já não são mais como antes, porque não tens mais disposição física para isso. Hoje eu venho interferir na sua vida por dois motivos. Primeiro, porque tu tens pedido um avivamento naquele lugar, e o avivamento já está chegando. Segundo, porque para ver este avivamento você tem que estar viva. E para estar viva, eu tenho que desentupir esta veia que está entupida do lado esquerdo do seu cérebro, pronta para provocar uma aneurisma cerebral que ia explodir. A porta da sepultura estava aberta, mas hoje eu fecho ela. Eu te dou saúde, não sentirás mais dores, e agora glorifica o meu nome. Abraça ela, irmão. Cantará baixar. Toma o seu assento. Aleluia, Deus está aqui. Agora ouça, igreja. E quem tem um lenço, pegue ele, porque nós vamos chorar agora. Falar dessas três coisas que citei aqui é lindo, é empolgante, mexe com a gente. Pois Israel tinha tudo isso, pastores, líderes, pastoras. Eles tinham tudo isso e não davam valor. Era um povo acostumado a perder. Só se lembravam de Deus quando estavam passando pelo vale, quando faltava chuva no céu, quando faltava alimento na mesa. Eles pegavam seus ídolozinhos trazidos do Egito, escondiam debaixo de um pano, pegavam 12 pedrinhas, alicerçavam e adoravam a Deus. E como nós temos lá em cima um Deus que não dá para entender o seu amor. O amor de Deus é algo imensurável, não tem como entender, temos que aceitar. Porque eu não sei como é que Deus olhou para a gente e viu alguma coisa boa na gente. E todas as vezes que eles se humilhavam, o Senhor respondia perdoando. Deus era bondoso. Deus não queria fazer de Israel o seu bibelozinho particular. Deus não queria carregar Israel a tiracolo como se fosse o seu chaveirinho. Não. Israel não entendeu o porquê da chamada e não entenderam a essência da chamada. Deus não os resgatou do Egito apenas para serem escravos dele. Israel olhava para o céu e não via um Deus de amor. Eles viam um Deus que parecia um déspota, um maluco, um tirano, um insano. Israel não entendeu a essência do pedido de Deus. Deus falava para eles: olha, eu não quero que vocês comam qualquer carne. Israel achava que Deus estava interferindo na gastronomia deles. Achava que Deus era insano mesmo. Olha, onde já se viu um ser de pura essência querer ditar o que o homem deve ou não deve comer? Israel não entendeu nada. Deus estava querendo privá-los de ter doenças. Deus queria guardar a saúde do seu povo, mas eles não entenderam isso. O Senhor falou para eles: Israel, eu não quero que vocês vão buscar homem ou mulher lá fora. Eu não quero que vocês vão se misturar com outro povo. Israel pensou que Deus queria fazer com eles uma raça ariana, como se Deus fosse um Hitler, como se Deus quisesse isolar Israel e transformar o resto do mundo em bagatela, e não era nada disso. Deus queria que Israel fosse modelo. Deus não queria que eles fossem buscar lá fora, mas Ele disse assim: ó, se alguém lá de fora vier e ficar aqui dentro, pode receber. Era uma estratégia de Deus para evangelizar o mundo, era o que Ele queria. Quando Deus falou para eles: Israel, eu não quero que haja roupa de homem em mulher, e nem roupa de mulher em homem. Agora vai pegar.
Fica tranquilo, eu sou assembleiano, mas eu não vim falar de doutrina aqui não, fica tranquilo. Eu vou falar de uma coisa mais forte que doutrina: vergonha na cara. Quando o Senhor disse, eu não quero roupa de homem e mulher, e não quero roupa de mulher em homem, não é que Deus estava querendo ser o estilista de Israel. O Senhor queria guardar o lado feminino da mulher, a sua beleza, a sua meiguice. E o Senhor queria guardar a virilidade do homem, para que quem olhasse lá de fora soubesse quem era quem. Porque afinal de contas, tanto homem quanto mulher eram imagem e semelhança do Criador. E quando eu falo de roupa de homem e mulher, eu quero que você use a sua inteligência, viu? Tá bom? Não venha falar que eu estou falando besteira aqui. Tem calça de mulher e tem calça de homem. Entendeu o mistério aí, não é? Porque senão depois vai falar besteira. Então escute. O que Deus queria era pudor. Deus queria era caráter. Eu conheço 43 países do mundo por onde tenho pregado, e o Brasil de norte a sul deles. E as coisas estão escambando para um lado tão difícil, que nós já não temos mais conhecimento ou discernimento de quem é e de quem não é. Há 20 anos atrás conhecemos um crente de olhar para ele, e não era por causa da aparência, era a essência de Deus dentro dele. 20 anos depois o indivíduo chega com a carteirinha dele, olha, eu sou da tal igreja, pode olhar. Você olha para a carteirinha, olha para ele e fala, mas não parece crente, não tem jeito de crente. O nosso povo que fundou a nossa fé, regaram com sangue a terra, foram crucificados, queimados vivos por causa de um nome que deram a gente: protestantes. E hoje nós não protestamos contra nada, vale tudo. Não se prega mais o que é certo, prega-se o que dá certo. Deu certo ali, vai dar certo aqui. 3 palavras foram riscadas do vocabulário dos pastores das igrejas. Claro que toda regra tem exceção: pecado, justiça e juízo. Ninguém mais fala sobre isso. As pessoas vêm para a igreja para receberem tapinhas às costas, mensagens de autoajuda. Querem vir para a igreja, ouvirem uma música como os cantores cantaram aqui, querem pular, chacoalhar as suas mãozinhas, até derramam uma lágrima e dizem assim: não, eu senti Deus de verdade. Fala sério, você chora até ouvindo Zezé de Camargo e Luciano? Não, eu gostei da mensagem daquele pastor, foi uma mensagem baseada em psicanálise. Ele é um psicanalista. Olha, a palavra me emocionou. Meu irmão, você chora na frente da novela Mulheres Apaixonadas, está chorando agora na frente da Senhora do Destino. Eu não estou falando de emoção, estou falando de vida com Deus, de verdade, de veracidade. Aí reúne-se 1 milhão de pessoas. Aqui nós temos, sabe Deus quantas mil pessoas, e nenhum paralítico anda, nenhum cego vê, nenhum surdo ouve, e ninguém tem explicação para isso. Aí diz: não é porque eu não tenho dom, é porque isso foi para o passado. Eu não sei o que é que o meu povo quer. Estamos regressando no tempo, confeccionando bezerros de ouro para nós. Eu estive agora há poucos dias atrás numa gravadora, fechei um contrato com eles para escrever um livro, e eu vi na imprensa eles imprimindo os cartazes das fotos dos cantores, e os cantores deixam o autógrafo, e eu fiquei imaginando para onde é que vão esses cartazes. E eu imaginei: vão para a casa dos nossos filhos, para o quarto deles, fica pendurado na parede deles, na porta do quarto. Tiramos Elvis Presley, tiramos KLB e colocamos Cassiane, Kleber Lucas, colocamos outros cantores, colocamos Batista da Lagoinha e outros cantores mais. Estamos confeccionando bezerros de ouro e tomando de Deus a glória que só pertence a Ele. Pode me olhar com cara feia, pode ficar bravo, não é você que paga meu salário. Estou falando aqui coisas sérias, coisas que está na hora da igreja reavaliar, porque se não houver uma mudança agora, eu não sei em que igreja as minhas filhas vão congregar daqui a 15 anos. Se não houver uma mudança, uma atitude, um resgate da nossa fé, se não houver uma mudança agora, se o nosso povo não voltar o seu rosto para o pó e não voltarmos a adorar a Deus, nós entraremos em um colapso daqui a alguns anos.
E daqui a alguns anos você vai sentir saudade de uma mensagem como essa. Pastor Marco, mas olha, eu já tentei pregar isso, me silenciaram. Você acha que já não tentaram me silenciar? Por que você acha que eu tenho 31 anos, mas tenho um cara de 50? O peso da responsabilidade, você não sabe o que eu já apanhei na vida. Mas eu aprendi com Deus uma coisa: profeta é profeta, em ponto final. Pastor, mas profeta tem curto, seu ministério é 3 anos e meio, e arrancam a cabeça dele e põe na bandeja de prata. Arranquem a cabeça do profeta de manhã, de tardezinha ele está no céu tomando chá com o Rei da Glória. Matam o profeta, mas não podem matar as palavras que saíram dos seus lábios. Está na hora de reavaliarmos a nossa fé. Meu Deus, eu tinha um convite para os labaredas lá de... Como é que vai ser o nome da cidade lá? Acho que vão riscar meu nome da festa. Governador Valadares. Há 3 meses atrás eu fui pregar num congresso lá no estado do Espírito Santo. Vivo sempre no limite, todo dia no limite. Eu cheguei aqui hoje, você não viu meu rosto antes de eu chegar aqui. Eu estava parecendo gadareno. Estava com uma barba crescida. O irmão que foi me buscar foi: para comigo na farmácia. Se eu entrar desse jeito, eles vão querer expulsar de mim. Aí eu fui lá no hotel fazer a barba. Eu vivo no limite. E eu cheguei num ginásio gigantesco lá, tinha umas 10 mil pessoas, e um barulho lá dentro. Falei: Deus, o fogo está descendo aí. E me levaram para uma salinha, e eu dobrei meu joelho, estou esperando alguém vir me buscar para me levar ao púlpito. Bateu um cidadão na porta, eu abri com a caneta aqui atrás da orelha, ele uma pasta. Ele disse: Marco Feliciano. Eu disse: sou eu. Ele disse: o senhor se prepara que o senhor é a próxima atração. Eu falei para ele: ô filho do cão com a pomba gira, volta aqui. Eu sou o quê? O senhor é a próxima atração. Eu falei: atração é Faustão, Gugu, eu sou profeta, me respeite. Me respeite. Eu não vim aqui para fazer parte das suas filosofias. Eu vim aqui para falar a palavra do Senhor. Ele disse: que seja, o senhor entra daqui 10 minutos. Eu fiquei revoltado. Eu saí antes da hora e dei uma voltinha pelo ginásio. O ginásio estava apagado. Tinha um globo em cima do ginásio, luzes coloridas batendo, moças e rapazes pulando como se fossem cabritos. As moças em cima da cacunda dos rapazes. Um cantor em cima do púlpito, não posso chamar de púlpito, aquilo era um palco. Em cima do palco, cantando. Quantas vezes eu não orei ouvindo a música dele. Tinha participado de congressos com ele em outros lugares. Eu não vou dizer o nome por ética, mas quando eu cheguei ali eu tentei entender o que Jesus disse quando ele quis falar assim, que uma fonte não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. O cidadão estava com a calça prateada colada no corpo, uma camisete branca aberta até o meio do peito, um óculos colorido de noite, com um brinquinho na orelha, olhando para as mocinhas da igreja lá e mandando beijinhos, vasinhos, lindinhas, Jesus ama vocês e eu também. Me chamem de quadrado, me chamem de retangular, me chamem do que você quiser. Eu não pactuo com isso, porque igreja para mim ainda é igreja. Uma reunião como essa é muito séria. Custou muito caro para Cristo Jesus nos reunir aqui. Não é uma festinha onde você vai receber apenas alguns docinhos e vai sair daqui dizendo assim: nossa, que cultinho lindo. Não. Igreja não é uma passarela de desfile de modas. Igreja não é uma agência matrimonial onde você vai para conquistar um namorado ou um casamento. Igreja não é um ringue de boxe onde você pega um par de luva e vai brigar com o outro por causa de posição, por causa de estrutura. Não. Igreja ainda é o quartel-general de Cristo na terra. Aqui está a geração que vai atropelar Satanás. Israel brincou com Deus. Israel atropelou os princípios divinos. Israel abusou da misericórdia. Vai no ouvido do seu irmão e diga assim para ele: não abuse da misericórdia. Porque o Deus que é misericordioso também é juiz.
Pastor, essa mensagem é só no Velho Testamento. É. Então me diga em que testamento foi que um homem ou uma mulher morreram porque contaram uma mentirinha. Fala para mim. Ô pastor, pega leve, não era essa mensagem que eu queria ouvir não. Eu vou sair porque tem uma outra reunião num outro lugar aqui que fala uma mensagem mais light. Vai, infeliz. Vai lá. E se lá você não ouviu o que você quer, procura mais 300 metros, você vai achar mais uma igreja de outro jeito. Tem igreja para tudo quanto é tipo, quanto é gosto. Se você caminhar mais um pouquinho e não achar nenhuma igual a que você quer, abre uma para você. É mais fácil abrir igreja do que abrir boteco hoje. Hoje você pode fugir de uma palavra como essa, basta levantar e ir embora. Mas um dia nós vamos estar numa reunião infinitamente maior do que essa. E a pessoa que estará falando não vai estar jogando indiretas, ela vai chamar você pelo nome. E vai começar a falar as coisas que você fez e tem feito. Quero ver você se levantar e dizer: Senhor Jesus, para, senão eu vou embora. Estarás no juízo final. A minha Bíblia diz que será no hiperespaço, nem na terra será, não vai ter lugar para fugir. Então é melhor ouvir essa palavra, pela palavra do Senhor se converter, arrepender dos seus pecados e começar a ter uma experiência nova com Deus, porque está na hora de você ver o céu pelo lado de dentro, está na hora de você ver o sobrenatural acontecer. Mas para isso o Senhor quer uma mudança de vida. Não é de qualquer jeito. Não abuse de Deus. Ô pastor, mas não é isso que eu ouço lá na minha igreja. Porque lá o meu pastor me dá uma mensagem de motivação tão forte. Ele diz assim: ó, não importa o que você fez, não importa o que você faz, porque Jesus te ama. É claro que Ele te ama, mas não pactua. O Senhor não abre concessões. Não se deixe enganar. Não se deixe ludibriar por homens que parecem ovelhas, mas são lobos travestidos dela. Não se deixe enganar por mensagens fraudulentas, mensagens de psicanálise, de autoajuda. Não se deixe enganar por palavras de motivação infundadas. A igreja de Cristo Jesus cresceu no mundo inteiro, não foi através de tapinha nas costas, foi através de duras perseguições. Foi através de gente que teve que morrer para que nós pudéssemos estar aqui. A nossa fé é muito mais séria, muito mais forte. Um dia desses eu chorei muito. Eu estava pregando no Canadá, uma igreja muito rica, muito grande, muito bonita, uma liturgia perfeita, e me levaram do Brasil para lá para pregar, e me deram 5 minutos para pregar. Por causa dos rituais, das coisas que tinha na igreja, da programação e tal. Saí dali, eu entrei dentro do quarto, me deu uma angústia, porque eu comecei a lembrar da minha fé primária, lá da Vila Tatu, onde eu nasci. Você não perguntou que buraco que eu saí? Tá aí, Vila Tatu. E eu me lembrei que desde a minha tenra infância eu aprendi com Deus, com homens e mulheres de caráter. Eu me lembro que tinha uma igrejinha lá na nossa cidade, no salãozinho da rua 1. Era uma igrejinha de 4 metros por 3. E ali o meu caráter foi moldado. Tinha um amiguinho, Elias, e a gente ia para o culto. A gente era muito criança, tinha 13 para 14 anos, mas eu sofria de inanição, eu era muito pequeno, muito miúdo. E eu me lembro que eu e Elias íamos para o culto, mas a gente não ia para adorar a Deus, a gente nem entendia isso direito. A gente ia por causa do irmão Ovídio Ramos. O irmão Ovídio Ramos é uma figura, é vivo ainda, tem 83 anos de idade. O irmão Ovídio é um negro gigantesco. A mão dele parece uma raquete de tênis, de tão grande que é. Ele é uma figura. Até hoje ele usa o mesmo óculos. O óculos só tem uma perna e fica torto no rosto dele assim. E vai falar com ele para você ver o que ele fala. Aquela barriguinha, né, a lá pastor assembleiano, cemitério de frango, a gravata por cima da barriga. E para ajudar, o irmão Vídeo era analfabeto. E eu e Elias íamos para o culto só para dar risada do irmão Vídeo.
A gente sentava atrás de uma pia que tinha lá no fundo, uma pia de cozinha, só para ouvir o irmão ouvir. Quando ele terminava de orar, ele levantava e dizia assim: irmãos, vamos ler aqui hoje no livro de Êxodo. Porque ele dava testemunho que Jesus tinha ensinado ele a ler. Outro dia, vamos ler aqui no livro de Genésio. Era Gênesis, né? Duro foi esse dia, eu não aguentei, eu tive que sair correndo para o banheiro. Ele diz: vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Albuquerque. Ei, irmão vídeo. Um dia ele se empolgou e disse: vamos ler aqui no livro da profeta Joana. Era Jonas. Mas tudo bem. Um dia, esse culto eu nunca vou me esquecer. Eu me lembrei no quarto de hotel, eu dobrei meu joelho e chorei. Que era um homem muito simples, da roça. E eu me lembro que ele disse assim: irmãos, eu não tive tempo de ler a Bíblia hoje, porque eu trabalhei muito. E onde eu abrir, Jesus vai me inspirar para pregar. Só o sangue. E abriu, e caiu em Crônicas. Naquelas páginas da Bíblia que só tem gente que gerou gente. 5 páginas de nome. Pense num analfabeto lendo aqueles nomes complicados da Bíblia. Irmãos, eu não me aguentava. Eu e Elias, eu não aguentava mais. Só que de repente caiu um fogo na igreja. Mas incendiou, que os irmãozinhos entraram no reteté de Jesus. E pai, e dançando. E eu falei: o que está acontecendo, Elias? Só nós dois não estamos sentindo nada. Aí toquei no ombro da irmã Maria de Paula, que era uma irmãzinha lá, uma irmãzinha muito simplesinha, só tinha 2 dentes na boca. Glória a Deus. Eu falei: irmã Maria de Paula, o que está acontecendo? Ô menino, você não está vendo que ele está cheio do Espírito? Eu falei: que cheio do Espírito? Pô, ele está lendo em língua estranha já faz 5 minutos. Caiu fogo, os irmãos achavam que ele estava lendo em línguas, imagina. Era tudo desse jeito. Oh Jesus. Só que olha para cá, só tinha uma coisa. Quando aquele velho parava de ler, fechava a Bíblia e trazia ela aqui no peito, ele levantava aquela mão gigantesca para o céu, com óculos perneta nela. Ele dizia assim: eu não sei falar bonito, mas eu sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro, meu Jesus sarva. Segundo, ele cura. Terceiro, ele batiza com o Espírito Santo. E quarto, vai voltar na terra para me arrebatar. Jesus descia naquele salãozinho, pessoas eram curadas, eram tocadas, eram mudadas, eram libertas. E nesse dia que eu estava no Canadá, eu chorei, porque eu falei: Deus, que saudade daquilo. Saudade de uma época onde o que valia era a simplicidade. A igreja não tinha status, a igreja era perseguida. A gente cantava uns hinos simples, feitos ali no joelho. Não eram mensagens escalafobéticas, eram coisas puras. Só que não tinha um culto que Deus não operasse. E hoje eu viajo o mundo inteiro, e meu escritório recebe lá. Um dia desse o Rafael sentou comigo e disse: pastor, é mais de 200 convites por dia, no Brasil e do mundo inteiro. Só a Assembleia de Deus tem 160 mil templos. Sabe que hoje pedem para mim, para eu pregar na igreja deles, pedem para eu mandar um currículo. Querem saber quantos idiomas eu falo, qual é a minha formatura, quais os lugares que eu já preguei. Querem saber qual é a estirpe ministerial da qual eu faço parte.
Eu tenho medo do futuro, irmãos. Tenho medo porque eu não sei em que igreja minhas filhas vão frequentar daqui a 15 anos, como eu disse. Eu olho para esses jovens que estão aqui e me dói por dentro, porque depois de andar muito, os meus olhos viram coisas que os seus nunca vão ver, e eu oro para nunca ver. Que você deve habitar num lugar de paz, a sua igreja deve ser uma bênção, mas eu conheço igrejas que Jesus não entra dentro delas, porque o povo se separou de Deus. Os pastores não têm mais coragem de falar palavras de verdade. As pessoas que têm oportunidade na igreja são pessoas que têm dinheiro, que têm influência, que têm um sobrenome forte, ou que veio lá de fora, falou que é ex qualquer coisa, a gente traz aí, bota no púlpito para pregar. Aí o filho da casa, nascido na igreja prata, não tem oportunidade nem de falar um oi na igreja. As coisas precisam mudar, porque se não mudar, o Senhor vai começar a cobrar da minha geração. Feche seus olhos por um momento e chora comigo, sacerdote. Chora comigo, irmão. É bonito ver o povo pular, cantar, é bonito ver uma multidão como essa. Só que Deus nunca se deixou levar por quantidade. O Senhor procura qualidade. Ei, meu Senhor, olha nessa manhã para BH, aqui no Congresso dos Labaredas. Eu faço a sua palavra a pregar. Vejo os jovens com os olhos lacrimejando. Vejo líderes atrás de mim orando. Vejo gente com fome de Deus. A igreja vai mudar. Vem na surideia, mas vem, Espírito. Este é o verdadeiro avivamento. Lágrimas. Arrebata a nossa alma. Eira que adorou a suri de Aramagai. Oh Jesus, eu te amo. Aleluia. Olhe para cá. Israel fez tudo o que Deus não queria que eles fizessem. Deus avisou. Só no livro de Juízes, Israel se curvou diante das outras nações por mais de 270 anos. Erravam, pediam perdão, o Senhor perdoava, caíam. Chegou uma hora que Deus disse assim: basta, enough, pare. Se vocês não conhecem a linguagem do amor, Israel, vão ter que conviver com a linguagem da dor. E Deus fez uma coisa que eu jamais imaginei que Ele faria. Ele encomendou um povo para destruir o seu povo. Deus suscitou o coração dos filisteus para virem contra eles. O púlpito da igreja do Velho Testamento estava destruído. Eli estava cego e gordo de tanto comer da gordura das ovelhas. Os dois filhos, Ofni e Finéias, estavam desgraçados. Os dois, as mulheres vinham ofertar, eles levavam elas para os cantos do templo e se prostituíam com elas. Tinha um ritual sagrado dos sacerdotes que eu não entendo, mas o Senhor havia escolhido. As pessoas traziam oferta, cozinhavam a carne. O sacerdote, cada um deles tinha um garfo, um tridente.
Eles tinham que enfiar o garfo dentro da panela e tirar um pedaço de carne cozida, levantar para cima e dizer: obrigado, Senhor, pela minha parte. Os filhos de Eli não queriam carne cozida, queriam carne assada. Eles pegavam e denegriram tudo que havia de santidade na casa do Senhor. Estavam com a mente cauterizada. O pai não tinha coragem de corrigir os filhos. E se o púlpito da igreja do Velho Testamento estava destruído, imagine como estava a igreja. Porque a igreja é liderada, a igreja é sensível, ela vai para onde a gente manda ir. Deus olhou para o povo e disse: vai doer mais em mim, mas eu vou ter que fazer. Os filisteus vêm, o atalaia está em cima das muralhas e grita: os filisteus vêm contra ti, Israel. Alguém grita embaixo: qual o número deles? Uns 10.000. Israel em pouco tempo levanta 30.000 soldados. Era 3 por 1. Humanamente falando, a batalha estava vencida. Só que quando eles caem no meio da batalha, Flávio Joséfos, um historiador, diz que era algo sobre-humano. Um filisteu atirava uma flecha, a flecha atravessava 2 soldados israelitas. Uma catapulta dos filisteus derrubava 15 israelitas. Começaram a cair os filhos no meio da batalha, começaram a morrer um a um. Deram uma trégua, foram para o canto. Ofni e Finéias no meio da batalha começam a conversar: o que está acontecendo com a gente? Estamos no número 3 vezes maior do que eles, não vencemos. Se lembram dos pecados que cometeram? Eu acho que são os nossos pecados. Então vamos pedir perdão de novo. Nós temos uma arma secreta. Qual arma? A arca. A arca está lá, vamos mandar buscar ela. Quantas vezes os sacerdotes com a arca no ombro não abriram rios? Quantas vezes com a arca na mão não vencemos batalhas? Busque a arca. De repente uma carruagem vai buscar a arca, e quando a arca vem subindo o morro, a montanha, os soldados que estavam machucados, sendo tratados porque havia sido dado uma trégua, olharam de longe e reluzia o brilho da arca, e começaram a se perguntar: o que é aquilo? E alguém dizia: é a arca de Deus. Mas o que é a arca de Deus? É a presença dele no nosso meio. E as histórias começam a percorrer o arraial deles: olha, com essa arca nós podemos tudo. E de repente a lenda da história da arca inunda o coração dos soldados. E quando a arca chega no meio deles, a minha Bíblia diz que eles fizeram tanto barulho que os filisteus do outro lado tremeram e disseram: parece que Deus desceu no meio deles. Só que era só barulho, era vazio, era oco. Teve uma fase da minha vida que eu gostava muito de gritos e pulos. Eu ainda gosto. Mas gritos e pulos podem ser imitados, podem ser vazios e sem essência. Agora, isso que está escorrendo dos olhos do seu irmão não dá para ser imitado. Lágrimas de arrependimento, sentimento de Deus, isso é o verdadeiro avivamento. A arca chega no meio deles, e eles pegam a arca como se fosse um amuleto da sorte, e saem a peleja. E agora o golpe foi de misericórdia. Matam todos, morrem todos os israelitas. Sobrou apenas um da tribo de Benjamim, um menino. Porque depois que derrubavam os soldados no chão feridos, quando terminava a batalha, os inimigos vinham e davam o golpe de misericórdia e matavam. Deixaram um vivo. Olharam para ele e disseram assim: volta para o meio do seu povo e diga que o seu Deus abandonou vocês, que nós matamos todos os seus homens, inclusive os seus sacerdotes. E diga mais: nós roubamos a arca de vocês. Quer chorar comigo, irmão? O atalaia está lá em cima da muralha. Dentro de Israel as mulheres fizeram festa, os avós estão preparados. Era 3 por 1, eles vão trazer a vitória. As crianças preparadas para cantar, para participar de um banquete. E daqui a pouco o atalaia gaguejando grita: abra os portões. E o povo gritando lá dentro: está vindo o exército. E o atalaia: não, só está vindo um. E vem machucado, vem se arrastando, ensanguentado. As pessoas vão saindo da frente, ele senta no centro da praça, os velhos, as crianças, as mulheres, todo mundo tem perguntas a fazer.
E antes que alguém pergunte, ele diz: mataram os nossos homens, mataram os seus maridos, os seus pais, os seus filhos, mataram os nossos sacerdotes. E aí vem o golpe final: e levaram a arca de Deus embora. Quando ele diz levaram a arca de Deus embora, Joséfos diz que os velhos caem no chão, começam a rasgar a roupa e jogar cinza na cabeça. Os netos pulam em cima dos vovôs e dizem: vovô, não fique assim, a gente vai fazer uma outra arca. Os velhos gritavam mais ainda, porque as crianças não sabiam o que era aquela arca. A geração que nascera não conhecia aquela arca. Eles pensavam que era um porta-joias, mas era muito mais do que um porta-joias. Era o símbolo de Deus no meio do povo. Quando os velhos ouviram que a arca foi embora, eles começaram a dizer: Deus, perdoa a gente. Eles oraram 1 dia, 2, 3, 10, 1 mês, 2 meses. No 4º mês, até aqueles que haviam casado novos estavam na rua vestindo sacos. No 5º mês, até as crianças de cola eram colocadas no chão para gemer. Foram 7 meses de grito, porque eles perderam a presença de Deus. Quantos cultos você tem participado assim, irmão? Você alegra a sua carne cantando, porque a música alegra, mas você não ouve uma mensagem que mexe com você, que te faz pensar. Fala para mim. E nós, líderes, nos preocupamos mais com as entradas da igreja, como se a igreja fosse uma empresa que tem que gerar recursos, tem que ter dinheiro. Eu sei que sem dinheiro não se faz nada, mas alguns anos atrás a gente se preocupava mais com a igreja como organismo. Hoje preocupamos mais com a igreja como organização. Aí a igreja como organização vai bem, é bonita, tem status, CNPJ, conta em banco, estrutura, hierarquia, tem tudo, como organização. Tem hospital, tem creche, tem prédios, edifícios, tem carros, tem tudo, jornal, mídia, TV, como organização. Só que a igreja como organismo está morrendo, porque a igreja como organização é o nome que nós temos lá. A igreja como organismo tem outro nome, chama João, Maria, Antônio, Marco, aquele pobrezinho da igreja que não consegue chegar perto de você, que tem que passar por secretário, pelo secretário do secretário. Aí se ele chegasse lá na porta com um carro importado, ele entrava rapidinho, mas vem de bicicletinha. Estamos voltando no Velho Testamento. Tinha uma raça de gente que quando vinha sacrificar, trazia uma junta de bois. Tinha empregados para trazer a junta de bois. O sacerdote recebia eles de mãos abertas e dizia: eu te abençoo sua entrada, a sua saída. Aí lá atrás vinha as viúvas com um pouquinho de farinha na mão. O sacerdote: é tudo que eu tenho. O sacerdote falava assim: põe aí. Estamos voltando no tempo. É por isso que não há mais vida, não há essência, não há graça. É por isso que os nossos soldados estão morrendo. É por isso que a arca foi embora. Aquela arca era muito mais que um porta-joias. Ela tinha dentro dela a essência da fé judaica. As tábuas da lei estavam dentro dela. O vaso de ouro com maná estava dentro dela. A vara de Arão que floresceu estava dentro dela. Eu precisaria de 5 horas para falar sobre cada um desses itens aqui, mas dá para dar uma pinceladinha. Quando a arca vai embora, quando a presença de Deus sai do meio do povo, a primeira coisa que vai embora é as tábuas da lei. Ninguém mais prega a verdade, ninguém mais cobra nada de ninguém. Os mandamentos deixam de ter validade, porque sem a presença de Deus ninguém tem coragem de corrigir o outro. Quando vai embora a arca, vai embora a vara de Arão, que fala da simplicidade de Cristo.
Ele, oliveira verdadeira, nós, jambuzeiros bravos, enxertados nele. A simplicidade da fé foi arrancada de nós. Criamos uma teologia paralela à que os nossos pais nos ensinaram, a teologia das possibilidades. Chegamos ao ponto de falarmos coisas horríveis e entra aqui e ninguém mais percebe que é coisa errada. Como um dia desse eu ouvi um rapaz no rádio dizer assim: olha, se Deus é Deus, Ele é obrigado a dar. Onde foi que esse infeliz leu isso? Se Deus é Deus, Ele tem que fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Daragashuri Kandaramanaga. Foi embora o maná. O que era o maná, senão a comida revelada? Não temos mais mensagens espirituais. Temos mensagens enlatadas, condensadas, aperfeiçoadas ao estilo de público que vamos pregar. Mensagens que usamos elas para mexer com o povo, mas de repente lá no final nós vamos tirar tudo que o povo tem. Não temos mais uma palavra revelada, aquela palavra que vai mexendo com a pessoa, alicerçando ela na fé. Porque o maná foi embora com a glória de Deus. E o vaso de ouro, que fala dos dons espirituais, sumiram. Ah não, pastor, a gente fala em línguas e só isso. E ainda tem uns crentes que você senta perto dele, dá vontade de mandar ele parar. Que a língua dele é assim, glu, 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 glu. Espírito do peru. A essência da nossa fé está sendo tirada aos poucos. Aleluia. Quando eu falo em fogo, você grita. Quando eu falo em anjo, você voa. Quero ver dar glória a Deus agora. E o pior não é isso. Eu tenho 5 minutos para terminar e essa mensagem tem mais 1 hora. O que eu faço? Então dá um grito de glória a Deus aí. A glória foi embora. Deixa eu lhe contar algumas coisas que esses olhos viram aqui, para você tentar entender por que eu fiquei tão amargo com o tempo. Eu preguei na Inglaterra a primeira vez, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a primeira vez. E me levaram numa igreja, numa cátedra linda, estilo barroco, bem no centro de Kensington, bem próximo ao metrô da cidade. Quando eu entrei naquela igreja, meu coração acelerou. Eu vi naquela igreja a história real de tudo que eu havia lido em livros. Eu era professor de eclesiologia no seminário, e eu estava agora na igreja que foi palco dos maiores avivamentos da Europa. Quando eu entrei naquela igreja, eu subi ao púlpito dela. A acústica da igreja era tão perfeita que não precisava de microfone. 2.000 lugares para sentar. Nas paredes da igreja, placas com o nome de homens que pregaram ali. Alguns deles você conhece: Moody, John Wesley, Charles Finney, Jonathan Edwards. Quando eu li o nome desses pais da fé, meu coração acelerou e meus olhos marejaram. Do lado direito do púlpito tinha uma placa de bronze escrito: os maiores milagres e avivamentos da Europa começaram aqui. E eu agora estava naquele lugar e era domingo de manhã, o maior culto da igreja. De repente eu vi que o pastor entrou, eu corri para o banco, sentei, eu e um amigo, e eu participei do culto, o maior culto daquela igreja, onde foi o palco do avivamento da história da Europa. Tinha uma multidão sentada na igreja, de 6 velhos, 3 casais, eu e Enoque, meu amigo, e o pastor que chegaram no púlpito. Um pastor com uma roupa tipo uma batina de padre, com um sermão escrito em 12 páginas, com um hino morto,
com a mensagem que ele tinha que parar de pregar para tossir, porque já estava muito velho. Os velhos dormindo nos bancos e eu desesperado. Terminou o culto da ceia, chamei Enoque, paramos os velhinhos, o pastor saiu pelo fundo e eu disse: Enoque, meu inglês não era bom na época, eu disse: pergunte para eles onde está o avivamento daquela parede ali. Enoque olhou para mim e disse: não vou fazer isso, que os ingleses vão achar que nós estamos abusando deles. Eu disse: seu cabra frouxo, não é brasileiro não, rapaz, vai, fala, me ensina. Se você não pergunta, me ensina que eu pergunto. Ele me ensinou. E eu parei os velhinhos e disse assim: brothers and sisters, where are the revival of the hall? Onde está o avivamento daquela parede? Um olhou para a cara do outro sem entender, sem acreditar que alguém estava perguntando aquilo. Pararam, abaixaram a cabeça. Smith, nunca vou esquecer, um velhinho assim, olhos azuis, um óculos, fundo de garrafa na frente dos olhos. Filho, você mexeu no som aí? Dá para mim, ficou grosso demais o som, dá um agudo aqui para mim melhor. Olhei nos olhos do Smith, com aqueles olhos azuis, aquele óculos, fundo de garrafa na cara. Ele levantou os olhos, tirou o óculos e desceu uma lágrima aqui do lado. Ele me falou uma palavra, senhoras e senhores, que eu entenderia em qualquer idioma. Ele disse assim para mim: e acabou. Pergunta para o seu irmão se ele sabe o que é e acabou. Foi-se a glória de Deus. Ele olhou para os meus olhos e começou a me contar uma história sem eu perguntar. E ele começou a fazer gestos para mim. Ele disse assim para mim: do you remember the bird? Você se lembra de um pássaro assim, de penas brancas, que veio sobre Jesus no batismo? Eu disse: lembro. A pombinha que representava o Espírito Santo. Eu olhei para ele e disse: lembra? Ele olhou para mim chorando e disse assim: prenderam ela. Prenderam numa gaiola e jogaram a chave fora. Ele nunca mais voou aqui dentro. Nunca mais. Ele diz: faz 30 anos que eu e meus amigos entramos aqui dentro e todo dia dobramos o joelho e falamos: Pai, perdoa o pecado dos nossos pais. Traz de volta aquilo que a gente sentia quando era criança na igreja. E o Senhor não nos ouve. Diz: meu pai foi um dos últimos pastores desse lugar. Eu era criança, eu dormia debaixo do banco. Papai era um homem severo, mas era um homem santo. Não abria concessões de erro para ninguém. Um dia a rainha entrou aqui dentro e ele disse assim: rainha, tu és rainha lá fora, a rainha da Inglaterra. Aqui dentro nós temos um rei. A igreja cresceu, só que o papai ficou obsoleto porque era muito velho, arcaico. Reuniram a cúpula da igreja, deram uma casa de verão para ele e trouxeram uma outra pessoa mais nova, política, bonita, poliglota, articulado. E ele começou a ministrar e era uma bênção porque ele falava tanta coisa bonita. Só que quando começava a levantar as pessoas para profetizar, ele chacoalhava o sininho dizendo: por onde passou o espírito da profecia que não veio falar comigo antes, que sou o pastor da igreja? Só eu profetizo aqui. Ninguém mais podia contar visões. Não havia mais o carisma da essência da liberdade do Espírito. Ele disse: com o tempo acabou tudo, pastor. Com o tempo acabou tudo. Só restamos nós. E a gente tem pedido a Deus para devolver para nós. Irmão, talvez você não sinta o que eu sinto porque você não viu. Você já entrou numa igreja onde Jesus não está lá. Numa igreja que parece um mausoléu. Sabe o que é um mausoléu, né? Aquelas casas de cemitério. São belas por fora, ornamentadas, letras garrafais, de mármore. Tem alguém que cuida, põe flores todos os dias. Mas quando você abre a porta, lá dentro só tem coisa morta.
É assim que muitas igrejas estão. Eu estou pregando aqui para vivos, sim, mas estou pregando para alguns zumbis. Gente que há muito tempo não derrama lágrima na presença de Deus, que não sente a presença do Senhor. Ouve uma mensagem como essa, só não vomitou ainda porque o Senhor está segurando. Só não se levantou para ir embora porque está com vergonha, mas está doendo aqui dentro do ouvido. É para você essa palavra. Seu crente e acabou. Obreiros e acabou. Igrejas e acabou. Ministérios e acabou. A glória do Senhor foi embora. O Senhor está tratando da sua igreja. Eu fiquei tão empolgado e emocionado nesse dia que eu reuni os velhinhos. Eu disse: Enoque, vamos orar nós dois aqui. Eu oro e você interpreta para eles ouvir minha oração. E abraçamos os 6 velhinhos. Eu comecei a orar. E eu me empolguei na oração. Na oração eu disse assim: Deus, quem está orando não é um britânico, é um brasileiro, lá da Vila Tatu, mas que desde criança sente a sua presença. E eu não admito ver homens e mulheres como esses pedindo e o Senhor não responder. Senhor, se o Senhor não ouve a eles, me escuta, Pai. Derrama sobre eles de novo a sua glória. E na minha oração, Enoque interpretando, Jesus me tomou, eu comecei a orar em línguas. Ele parou, não conseguiu interpretar mais. Os velhinhos perguntaram para ele: o que ele está falando? O que ele está falando? Ele disse: ele está falando na língua dos anjos. Eles se conferenciaram, chegaram perto de mim, ouviram e diziam um para o outro chorando: nós já falamos isso. Nós já falamos essa língua um dia, quando a gente era criancinha, nos cultos de criança. Eles dobraram o joelhinho no chão, os velhos disseram: Deus, devolve para nós, dá de volta. Coloquei minhas mãos em cima dele e disse: Jesus, renova eles, Pai. Renova. Começamos a orar. Isso era umas 11h30 da manhã. Era 2 horas da tarde, ainda estamos lá: Senhor, renova eles, meu Pai. 2h30 da manhã, estávamos orando, já estava todo mundo jogado no chão. Jesus não aguentou, porque tem oração que toca. 3 horas da tarde, 10 para as 3, não me lembro, Jesus derramou fogo do céu. O Smith com óculos jogou o óculos para um canto. Ele tinha uma bengalinha, jogou a bengala para o outro. Eu queria que você visse um velhinho de 70 anos de idade fazendo assim, pulando na presença de Deus, orando em línguas de novo. Naquele dia eu falei: Senhor, no teu nome, meu Pai, não me deixa falar aquilo que os homens querem ouvir. Me ajuda a falar aquilo que eles precisam ouvir. O que eu estou falando aqui não é uma mera mensagem de efeito, de passageiro, não. O que eu prego aqui hoje é uma questão de sobrevivência. Está na hora de revermos os nossos princípios, os nossos conceitos. Se há algum crente que concorda comigo, por gentileza, abra os seus braços, grita, chora, clama. Como você está, pegue na mão do irmão que está do seu lado. Filho, você conhece Graça do Marcos Witt, tecladista? Conhece Graça? Toca para mim. Me tomastes em teus braços e me deste salvação. Seu
amor és derramado no meu coração. Não sei como agradecer-te que fizeste tu por mim. Eu só posso dar-te agora minha canção. Pegue na mão do seu irmão. A glória foi embora, mas vai voltar. A arca está diante de Dagon, mas o Senhor vai mandar um anjo para arrancar a cabeça de Dagon e os braços dele. A glória vai voltar, e a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro. Eu profetizo que uma onda do poder do Espírito está entrando dentro desses lugares aqui. Pessoas receberão poder até não aguentarem ficar mais em pé. Jesus, devolve a sua glória agora, agora, agora. Orianacha nasce camarei. Senhor, aqui atrás de mim, entre os pastores, missionários e missionárias, eu quero que o Senhor traga de volta para dentro deles a essência do primeiro amor. Eu quero que esses homens e essas mulheres sejam inundados agora por uma presença metafísica transcendental da sua parte. Onde houver um homem e uma mulher, que o Senhor vai começar a usar 10 vezes mais de unção e poder. Derrama sobre eles agora, 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 agora. Orai, Xandarara, Suri, Tarabagá. Qual é a câmera que está jogando para os outros complexos? Qual é a câmera? Qual é a câmera que está jogando para os outros complexos? Qual é? Aquela ali ou é essa? Me ajude, qual é a câmera? Qual é a câmera? É essa? Todas elas, em nome de Jesus Cristo. Todos levantem as suas mãos, todos. Jesus, eu quero agora uma unção maciça, concreta e pesada. Onde houver um crente que quer mudança de vida, derrama poder sobre eles até não aguentarem mais ficar em pé. Agora, 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 já! Renova a sua igreja, meu Pai. Renova o seu povo. Renova a sua noiva.